canção, nós poderemos estar adorando o nosso Senhor com as nossas ofertas. Então, uma oferta ao Senhor, segundo o Espírito tem ministrado seu coração, com gratidão, amém? Com generosidade, aleluia, glória a Deus. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és eterno, Tu és eterno, nunca irá Deus vivo. Tu és o nosso Deus, Deus consolador. Segue quando estamos fracos, nossas forças irão se renovar. Sim, Senhor, obrigado, Jesus, pelo Espírito Santo, pela igreja, juntos em Cristo somos fortes. Ó Deus, Tu és a força que faz, Jesus, só Tu és eterno, Deus, Tu és eterno, que nunca irá deixar Deus vivo. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador. Segue quando estamos fracos, pois só Tu és eterno, Deus. Tu és eterno, Deus. E Tu és eterno, nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperar. Última vez, Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor nesse instante, agradecendo as ofertas. Quero convidar o presbítero Hilário e o diácono Sérgio que já possam subir. Em seguida, eles estarão louvando ao Senhor. Diácono Rafael, agradecer a Deus, querido. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse dia, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para adorar e louvar o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui chegou, Senhor, por cada lar aqui representado. Obrigado também, Senhor, te agradeço por cada um que pôde apertar na Tua casa, Senhor. E aqueles que não puderam apertar de uma forma que o Senhor possa abençoar. Fique conosco no restante desse culto, assim eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Pode sentar-se, meus irmãos. Vamos ouvir os nossos queridos irmãos, os amados de Cristo, né? Querido Hilário e diácono Sérgio. Nós queremos falar, amada igreja, com a paz do Senhor.
as trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem
e a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, meus queridos. Irmãos, a irmã Nega também iria louvar o Senhor nessa noite, mas ela fez quimioterapia ao longo da semana e se sentiu fraca para estar conosco. Oremos por ela para que ela possa estar amanhã no coral junto com a gente, né? E a irmã Cilei também perguntou-me a respeito de uma viagem que o Paulo faria, agora, né, em cima da hora. Eu disse: não, acompanhe teu esposo, né? Depois a gente acha um espaço para vocês louvarem o Senhor, tanto ela quanto a irmã Nega, né? Então não estão hoje com a gente, tá bom? E também havia eu convidado um coral, e alguns dias atrás também disse que não poderia estar conosco hoje. Mas amanhã nós temos o nosso coral Voz de Júbilo aqui louvando ao Senhor, né? E depois também, nos dias seguintes, como também o grupo Shalom estará conosco, né? E se a irmã Cilei desejar, a irmã Nega também, elas estarão também louvando ao Senhor nos demais cultos, tá bom, queridos? Vamos orar pelas crianças nesse instante. A Fabíola convida os júniores também para que possam subir com ela hoje. Ela quer fazer uma dinâmica e a presença dos júniores são extremamente importantes nesse instante, né? Já que temos poucas crianças na igreja. Inclusive nós temos conosco também uma netinha da irmã Guerra e do irmão César e uma sobrinha neta também, né? Estamos visitando, acompanhando os avós e os avós, ou os tios-avós, melhor dizendo. Então o presbítero vai orar por eles, em seguida nós vamos passar a palavra de Deus e orarmos também com o pastor Deus. Antes de orar, eu quero rapidinho só dar um testemunho, mas bem rapidinho aqui, de que aconteceu comigo uma vez, quando eu vi essas crianças. É que anos aí atrás eu estava num jantar e após o jantar eu peguei o violão e fui tocar o violão e tinha uma irmã que estava junto e ela pegou e eu vi que sentada na mesa e as lágrimas se debulhavam em seu rosto. E quando eu terminei de cantar, eu disse assim: ó, olha, essa hino que está louvando aqui agora, eu lembro quando eu era pequenininha. E eu estava no colo da minha mãe, e eu me lembro desde aquela época. E eu quero dizer a vocês, professores, a você, papai, e a você, mamãe, a importância de você trazer os seus filhos na casa do Senhor, ensinar o Evangelho a cada um deles, porque aquela palavra que são plantadas nos seus corações, elas vão dar fruto para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e soberano Pai, primeiramente te louvamos, meu Pai, te damos graças, obrigado por esse encontro, obrigado por tua graça, por tua misericórdia e por tua bondade, e obrigado, ó Deus, por esses 114 anos, ó Deus. Muitas vezes minha luta, minhas tribulações, minhas perseguições, mas até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado, e nós te louvamos e te exaltamos do teu nome, ó Deus. Obrigado, Deus, também por esses professores. Que o Senhor possa nessa noite, ó Deus, derramar sobre a vida deles o óleo do teu Espírito, ó Deus, para que eles possam, ó Deus, ministrar a tua palavra aos corações desses pequeninos, ó Deus, segundo a tua linguagem, ó Deus. E quanto aos seus pais, ó Deus, que os trouxeram da sua casa, fazendo segundo a vontade do Senhor, ensinando os seus filhos no caminho em que devem andar. É assim que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Não podem, queridos. Pastor Emerson, por favor, querido, pode subir aqui comigo para nós orarmos também. Meus amados, o pastor Emerson Barão, pode usar aqui, pastor, já, seja bem-vindo mais uma vez, né? O pastor Emerson Barão é pastor na igreja presbiteriana de Ibituba. Ela vai ser organizada até o final do ano, estava me contando ele, está acompanhado da sua esposa Sueli, como já mencionei. Eles têm 3 filhos, né? E eu conheci o pastor Emerson no trabalho da nossa SAF logo pós-pandemia, quando ele também participou, contando um pouquinho a respeito do trabalho missionário naquela região. E o pastor Emerson é o pastor do campo, daquele que nós temos anunciado aqui nos últimos cultos, onde vai ter um projeto Mão na Massa, né? Onde eles vão ali construir um templo através desse apoio dos homens da Igreja Presbiteriana do Brasil. Inclusive o presbítero Daniel, que fez essa propaganda com mais afinco, porque ele já participou de alguns desses trabalhos, e ele esteve aqui divulgando para a gente, então, tanto o material quanto essas datas, né?
E temos não só o presbítero Daniel que participará desse projeto, como também o nosso irmão Luiz, e hoje o irmão Guinho também estava contando que participará ali desse trabalho da construção da igreja em Imbituba. Quem também? Marcelo também? Que bom, Marcelo. Deus abençoe também, querido. Tá bom? E o Caio também. E o Caio também, o Caio da Isabela? Isso, que joia, né? Bastante jovens aí também. Tem mais. Então, eu falei com o pastor Emerson que antes dele ministrar a palavra, ele tivesse um tempo para se apresentar melhor, né, para que nós pudéssemos o conhecer mais, também falar um pouquinho do trabalho em Imbituba e também falar do projeto Mão na Massa, né, renovar o convite para que, se mais pessoas desejarem, poder falar com o presbítero Daniel, fazer a inscrição e ali participarem no andamento desta obra, tá bom? Então, pastor Emerson, vou orar já, né, e em seguida já lhe passo a palavra, irmão, fique à vontade. Não temos um tempo específico, então o senhor fique à vontade. Hoje começamos até mais cedo, né? Os irmãos sabem que sempre começamos os trabalhos de sábado às 20, né? Arriscamos a começar às 19 nesse trabalho de aniversário da igreja, e foi bom, né? Assim tem bastante tempo para a gente poder, então, não só ouvir essas maravilhas do reino de Deus crescendo, como também ouvirmos a palavra, né? Momento central do nosso culto, e também depois temos um momento de comunhão ali atrás. A irmã já soprou que temos um delicioso lanche. Nós estamos tendo ali a nossa confraternização e a nossa comunhão. Tá bom, queridos? Vamos orar então mais uma vez. Querido Deus, obrigado, Senhor, que estamos juntos na tua casa nesse instante, recebendo também o pastor Emerson, sua esposa Sueli. Obrigado pela vida deste casal, ó Deus, que se dispôs, saiu lá do sul do nosso estado para estar aqui conosco nessa noite, Senhor, para que ele pudesse compartilhar conosco a palavra que o Senhor já trouxe ao seu coração. Queremos nesse instante então rogar a iluminação do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, para que o Teu Espírito Santo assim nos orientando, tenhamos essa palavra bem arraigada no nosso coração, para que ela frutifique, Senhor, para a vida eterna. Abençoa o Teu servo, usa ele nas Tuas mãos mais uma vez, e assim todos nós, tanto ele que ministrará, quanto a cada um de nós ouvintes, sejamos todos edificados para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor. Fique à vontade, tá? Deus me abençoe. Pastor Cláudio, eu que agradeço então o convite aos irmãos que fazem também parte do conselho, os presbíteros, os diáconos, toda a igreja também. E eu parabenizo então por esses 114 anos da igreja, mas isso é bênção do Senhor mesmo. Louvado seja Deus então por esse tempo maravilhoso. Muito bem, eu, a minha esposa Sueli, então, nós temos mais 3 filhos, tem o Leonardo, o João Vitor e o Josias. Eles não estão aqui hoje, tá bom? Porque nós tínhamos viagem, combinado de viagem aí, então eles não puderam, não tinha como realmente conduzir. E Deus tem nos abençoado de maneira muito especial, fortalecido, amparado as nossas vidas. Sou pastor já, com a graça do Senhor, 23 anos, e Deus me chamou para fazer um trabalho de plantação de igreja aqui no sul de Santa Catarina. Lembro que numa conferência missionária, chamei o nosso secretário executivo da Junta de Missões Nacionais, na época, o reverendo Heber Pinheiro, e ele, já conhecíamos, né? Ele naquele momento aceitou o meu convite, tinha uma agenda bem lotada, naquele período ele aceitou e fez o convite para iniciar um trabalho aqui em Santa Catarina, na cidade de Imbituba, começando o trabalho do zero. Isso a princípio me assustou um pouco, né? Porque sempre cuidei de igrejas também já estabelecidas, igrejas com bom andamento também, de período, de tempo, 80, 90 anos, e ao estar aqui com vocês, isso me enche de alegria, de louvor a Deus, que a cada ano, 80, 90, a gente percebe a boa mão do Senhor com a igreja. Eu sou pastor e vim de uma igreja também que tem mais de 116 anos, se não me engano, 116, 117 anos, ali da igreja presbiteriana de Sengés, tá? Eu nasci nessa cidade, no Paraná, então isso nos alegra muito, ver a boa mão do Senhor no decorrer desses anos todos, direcionando e amparando. E Deus, né, sempre gostei de missões, sempre apoiei missionários também, direcionando a igreja para isso, e Deus me chamou então para iniciar um trabalho, tá? Um trabalho do zero mesmo.
Eu gostaria que o nosso irmão então passasse um slide aí, brevemente direcionarei aqui os irmãos, né, no nosso trabalho que nós realizamos ali. Campo Missionário de Imbituba, pode passar. Onde fica Imbituba? Fica 90 quilômetros ao sul da nossa capital, Florianópolis. Tá? E é uma cidade que hoje, com o novo censo, né, agora em 2022, chegou a 54 mil habitantes. É uma das cidades que mais cresceu, né, aqui no estado de Santa Catarina. Está sob a gestão da Junta de Missões Nacionais, o campo ali de Imbituba. E nós também podemos entender que antigamente pertencia ao presbitério de Florianópolis, há pouco tempo agora iniciou um novo presbitério, Presbitério Litorâneo Sul-Catarinense. Tá? Pode passar o próximo, as atividades que nós temos, onde nós realizamos. Primeiro foi na minha casa, onde nós iniciamos, tinha um pequeno salão ali, que cabia em torno de 20 cadeiras, era um trabalho bem dificultoso, a gente distribuiu muito folhetos, para em torno assim, de 20 mil pessoas, 3 vezes também, tá? E foram poucas pessoas na nossa casa, poucas pessoas. Deus nos presenteou ali com um casal que ia assim de vez em quando, eles foram construir, mora ainda em Curitiba, e construir uma casa como pedreiros ali, mestre de obra. E eles ficaram durante um tempo, isso enchia o nosso coração de alegria, tá? Mas raramente aparecia, até que falei com o supervisor para ele alugar um salão, colocar uma placa Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí mudou, em setembro de 2017, então nós nos mudamos aqui no salão do meio, e hoje nós estamos aqui, né, na Avenida Santa Catarina, no centro da cidade. É um local um pouquinho maior, e nós temos sido abençoados pelo Senhor. Bom, temos diversas atividades, como distribuição de folhetos, visitas ao hospital, distribuição de bíblias, devocionais em redes sociais também, grupos familiares, visitação, assistência social, bem como programa de rádio, discipulado e, é claro, escola dominical e culto ao Senhor. Essas são algumas das nossas atividades. Hoje nós temos também um trabalho com adolescentes, temos um avanço maior com ação social. Deus tem nos abençoado, né, também. Outro, aqui é o nosso OPH, temos um OPH, né, lá com a graça do Senhor, 9 sócios. Também nós temos o trabalho da SAF, eu acho que o próximo slide é da SAF, temos 14 sócias, temos também o trabalho do MP, temos 13 sócios, tá? E assim, trabalho com as crianças, a Sueli sempre direcionando o trabalho ali, e Deus tem abençoado, e agora ela está direcionando para outras pessoas também, tá? Trabalho com casais, nós realizamos com a bondade do Senhor, e claro, assistência social, onde nós estamos avançando, distribuição de cesta básica, também a casa de idoso, e assim sucessivamente. Nós temos reunião de oração todas as terças-feiras, Deus tem nos abençoado, os cultos, peço oração aos irmãos nesse sentido, Deus tem nos abençoado ricamente. Nós estamos trabalhando mais ou menos em torno de 93 a 95 pessoas, mas a frequência em torno de 50 pessoas, tá? 50 pessoas. Eu peço para que vocês orem, para que realmente pessoas frequentem mais os cultos também, porque a cidade de Imbituba é uma cidade bem comprida, tá? E então pessoas moram longe, tem gente de Garopaba, gente de Paulo Lopes, gente de Maruí, e também tinha gente, agora foi mais para o centro, lá de Laguna. Então, espalhado em vários locais mesmo. Então essa é a nossa maior dificuldade, mas ainda assim Deus tem nos abençoado. Aos pouquinhos, a frequência dos cultos, o Senhor tem nos ajudado, tá? Próximo slide também. O terreno nós adquirimos no mês de maio de 2020, e houve um problema de demarcação, e assim, os irmãos do Mão da Massa aí estarão lá vendo, né? E tudo foi regularizado agora em março, né? Deus nos abençoou, já lançamos lá a pedra fundamental, e nós tivemos uma surpresa agradável, quando nós iríamos ali com a ajuda de recursos, né, de irmãos, e a Junta de Missões Nacionais em março disse o seguinte: olha, nós vamos apoiar aí com o trabalho do Mão da Massa, da Confederação Nacional de UPH. Isso encheu de alegria o nosso coração também. Só que vai ser no final do ano. Só que esse final do ano já chegou, né? Está chegando aí, estamos em setembro,
Em outubro, dia 30, iniciamos eu e minha esposa Sueli, o menorzinho do meio, Josias, tem 9 anos, o Leonardo, o mais velho, de azul, tem 14, e o João Vitor tem 13 anos, tá bom? Aí são os nossos, digamos, dados. Temos alunos aí hoje em torno de 44 já alunos, tá? Membros comungantes 36, com a graça do Senhor, e até o final do ano, já estamos preparando 10 agora, e tem mais uns 4, 5, para assim recebermos, chegaremos, se Deus quiser, a 50 membros também. O total de gente onde nós trabalhamos são 93 pessoas, tá? Ou seja, tem muitas pessoas que precisam ser discipuladas, ou estão sendo discipuladas, e assim sucessivamente, tá? Nós temos aqui desafios para chegar a 60 membros, claro, futuros preparo de oficiais também, e assim a construção do templo, uma frequência, melhorar, chegar a 60 por culto aí, né? 60 pessoas, essa é a nossa oração. Já chegou, em 2 cultos atrás, tivemos 62 pessoas, com a graça do Senhor, e isso é muito bom. Motivos de oração, então, são praticamente os mesmos, mais pessoas que se rendam a Jesus e congreguem conosco, formação de liderança, bem como aí sustento financeiro suficiente, praticamente estamos quase chegando lá, e construção do projeto Mão na Massa, onde alguns irmãos estarão participando aqui conosco. É esse projeto da Confederação Nacional, que realiza em várias construções de templo. Nós somos contemplados como 20º templo, ou seja, eles têm uma experiência, inclusive para construir o templo em 30 dias mesmo, ok? Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Paulo, ele estava contente, alegre, mesmo passando por tribulação, dificuldades, mas o que chama a atenção aqui é associar, estar junto, é amparar, e é isso que nós devemos fazer para com os nossos missionários, para com aqueles que estão lá na frente do trabalho, né, também abrindo novas frentes, desenvolvendo, plantando igrejas, formando também lideranças para iniciar o trabalho para a honra e glória do nosso Deus. O associar, o estar junto, ser um braço estendido da igreja local para aquele outro local, isso é a vontade do Senhor, realmente para todos nós. Por isso, aqueles homens que têm um talento aí também para a parte de construção, vocês estão convidados a estarem conosco nesse período. Nós estaremos aí de braços abertos a recebê-los, e juntos com outros irmãos de outros locais também, para construirmos aquele templo para a honra e glória do Senhor. E se Deus permitir, organizarmos uma igreja no dia seguinte, ou seja, dia 2 está marcado para a formação, aliás, a construção, o término da construção do templo, e no dia 3 pretendemos aí, presbitério aprovando, organizar igreja lá, tá bom? Eu peço que vocês orem por nós. Nós carecemos muito das orações, mas muito mesmo, porque o trabalho inicial é um trabalho muito, digamos, suscetível a mudanças rápidas, e por isso eu peço que vocês orem: Senhor, sustente o trabalho lá de Ibituba, sustente, fortaleça a vida de cada um, que todos estejam firmes diante do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe ricamente. Vamos então à palavra do nosso Deus, esse momento tão importante. Para isso eu convido os irmãos a abrirem a palavra em Esdras, capítulo de número 1. Falando em construção de templo, então vou falar sobre Esdras, né? Esdras, capítulo de número 1. Só que eu vou falar no sentido de diferenciado aqui para este momento tão especial da igreja. São 114 anos, momento de renovação, momento em que você tem que olhar daqui para frente também, mas olha para trás, e Deus sempre nos abençoa, Deus sempre nos age em nossa vida e nos ampara. Vamos ler então Esdras, capítulo número 1, são 11 versículos. Leremos então esse texto. Podemos então ler de maneira alternada? Podemos fazer assim, de maneira alternada? Então, lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Esdras, capítulo de número 1. Se você abrir ali,
fica um pouco antes dos Salmos, tá? Então, nós temos este livro, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos. Diz a palavra do Senhor: no princípio ano de Ciro, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus, e eu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa de Jerusalém. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Toda lei que necessária nos lugares e que habita, com necessidade, prata, ouro e bens sagrados, agora para os lugares, para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos se agregaram os sacerdotes, levaram os objetos de prata, com ouro, bens, carnes e coisas preciosas, agora tudo que outra necessita. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou os filhos da Pérsia, sob a direção do rei de Babilônia, e os levou com casa Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 de facas, 30 bacias de ouro, 400 todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Amém. Já oramos, cremos que estamos aqui debaixo da iluminação do Espírito Santo do Senhor. Esse é o meu desejo, que o Senhor toque em cada vida aqui, como tocou no meu coração, com respeito a esse texto. Aniversário de igreja é um momento muito especial. Aniversários, né? Eu gosto muito quando a gente pensa no momento que nós estamos ali no aniversário, nós olhamos para trás e vemos assim a vida do crente. Quantas bênçãos o Senhor nos deu, quantas bênçãos o Senhor nos derramou. Esse é um Deus maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, o aniversário é algo que nos faz olhar para frente. Como que vai ser daqui para frente? O que eu devo fazer diante do meu Deus, diante do Senhor? O que Ele tem para mim? Por isso, a data do aniversário é um momento importante. É um momento. Aliás, se vocês já quiserem orar por mim, segunda-feira estarei, então, completando mais um ano de vida, viu? Dia 18 de setembro, viu? Então, nesse dia, como todos os anos, eu olho para trás e eu vejo as bênçãos do Senhor. Ah, que Deus maravilhoso! É esse Deus que me resgatou um dia, me livrou da condenação do pecado. Ele fez com que o próprio Espírito Santo tocasse no meu ser, me regenerasse e me habilitou para olhar tão somente para o Senhor Jesus Cristo, aquele que recebeu a ira de Deus que eu merecia, mas Ele morreu no meu lugar, em meu favor, e esse Jesus Cristo então me deu a salvação. Sim, o Espírito Santo, Ele me tocou, operou na minha vida, abrindo os meus olhos, agora como uma nova criatura, eu quero fazer a vontade do Senhor. Embora haja a velha natureza aqui na minha vida, sou pecador ainda, eu tenho coisas detestáveis que sem dúvida nenhuma não agradam o Senhor, mas ao mesmo tempo o Senhor plantou na minha vida uma nova natureza, Ele me fez uma nova criatura, e agora
eu posso agradar ao Senhor, eu posso olhar para frente e eu posso, sem dúvida, perceber de que Deus está com a boa mão dele na minha vida. Esse é o Deus maravilhoso, é o Deus que cuida de nós, cuidou e sempre cuidará. Esse é o Senhor que está cuidando dessa igreja. São 114 anos de bênçãos, 114. Muitas pessoas passaram aqui, o Senhor operou de maneira maravilhosa. Pode ter certeza disso, vocês sabem muito mais do que eu. Ele está operando agora, e certamente com a sua obra que nunca falha, operará a tantos outros a se renderem aos pés do Senhor Jesus Cristo, e opera na sua vida também, para que nesse processo de santificação, você cada vez mais pareça com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, até o glorioso dia, o dia de Cristo Jesus. A data então de aniversário é realmente um momento muito especial, é um momento que nós precisamos olhar para nós mesmos e assim pensar, eu preciso mudar nessas áreas, eu preciso agradar ao Senhor nisso, naquilo, eu preciso planejar algumas coisas em que o nome do Senhor seja então glorificado, enaltecido. Daqui para frente é um momento, sem dúvida nenhuma, de renovação, é um momento em que nós temos que refletir e andar para frente, não desconsiderando o passado, pelo contrário, como eu já falei aqui, o passado é muito importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para glorificar a Deus aquilo que Ele fez na nossa vida e aprender, inclusive, com os erros que nós cometemos, os nossos pecados, e assim, daqui para frente, agradar ao Senhor, glorificar. Aqui podemos olhar então o momento do povo de Deus. Estava meio que passando por essa situação. Eles estavam voltando ali do exílio, e agora era um momento novo. Estavam então ali naquele local, na cidade, justamente para reconstruir o templo do Senhor. O templo do Senhor que tinha sido destruído por Nabucodonosor, também pelos babilônios. Por quê? Porque o Senhor usou justamente esse rei, o Senhor usou este povo para assim disciplinar o seu povo, que era um povo, próprio povo de Deus, que não estava agradando ao Senhor, o povo que não estava andando nos caminhos do nosso Deus, o povo que estava longe do próprio Senhor. E Deus então lá no passado Ele falou o seguinte: olha, vocês vão para o exílio, vocês receberão a minha mão pesada, porque eu dei inúmeras oportunidades através dos profetas, através das pregações, eu dei inúmeras oportunidades, mas vocês não aprenderam, vocês não retornaram, vocês não deixaram o pecado, adoravam a Deus, mas também adoravam outros deuses, e agora chegou o momento, e eles foram mesmo para o exílio, e ficaram 70 anos naquele local. Agora era o momento então do retorno, era o momento para reconstruir o templo. Perceba que o templo era algo importantíssimo, era algo central do próprio povo de Deus, a tal ponto que na época do tabernáculo, quando ele foi estabelecido, existiam então 4 tribos ao norte, 4 à direita, 4 à esquerda, 4 atrás, ou seja, ao oeste, leste, ao sul, e o templo, ou melhor dizendo, o tabernáculo do Senhor ficava bem no meio, onde o povo deveria fazer todos os sacrifícios e todo o ritual, porque tudo aquilo lá tipificava, apontava para algo maior, apontava para o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nós sabemos que já veio e nos deu preciosa salvação, comunhão com o Senhor para todos sempre mesmo. Tudo aquilo lá tinha uma importância muito grande para o povo de Deus. Foi substituído o tabernáculo, então, construído o templo, e aí aquele templo foi colocado ao chão, foi destruído mesmo. Agora era o momento de recomeçar, era o momento então, eles olharem para trás, sem dúvida nenhuma,
e a partir de então, fazer a vontade do Senhor, fazer o querer do próprio Deus. O texto então nos fala a respeito daquele momento tão importante, no primeiro ano do Ciro, rei da Pérsia, para que cumprisse a palavra do Senhor. Ciro foi prometido pelo próprio Deus que seria o servo do Senhor, lá em Isaías. Servo no sentido de que Deus estaria usando a vida dele, mesmo não sendo crente, mesmo não sendo uma pessoa mudada, restaurada, mas o Senhor moveu o coração dele, para que assim, através dos decretos, o povo de Deus retornasse ao local, retornasse a Jerusalém. E ali então, realmente com o cumprimento da palavra do Senhor, aconteceu isso, eles voltaram. E Deus usou então, até mesmo os profetas, Deus usou tantos homens para que isso acontecesse de fato. Nós observamos que o verso número 1, ele começa já mostrando a respeito desses propósitos de Deus. O Senhor, ele é um Deus soberano. O Senhor é um Deus que conduz tudo e todas as coisas. Por isso, nesse tempo de restauração, nesse tempo de reflexão, nesse tempo em que nós temos que olhar tanto para trás como para frente, nós temos que ver e entender que esse Deus é soberano na história. Ele conduz tudo e todas as coisas. Quando entendemos a respeito de soberania, é a maneira muito sábia da parte de Deus direcionar tudo e todas as coisas conforme a sua própria vontade, não dependendo de ninguém, não ouvindo qualquer tipo de conselho. Aliás, tudo aquilo que Ele ordenou, decretou, foi lá na eternidade, antes das coisas acontecerem de fato. E Ele determinou conforme a sua própria vontade. Ninguém pode mudar algo que Deus estabeleceu. Ninguém pode mudar sequer um decreto da parte do próprio Deus. Nem Ele mesmo, porque Ele é fiel. Nem mesmo o Senhor, que decretou tudo conforme o seu próprio querer, não pode mudar. Este é o Senhor fiel. Este é o Senhor que decretou tudo e todas as coisas. Este é o Senhor soberano, onde ninguém pode deter a mão, onde ninguém mesmo pode agir ou até mesmo dar um conselho para o próprio Senhor. Tudo aquilo que Ele de fato planejou, determinou, está de acordo com a sua vontade. Como o texto, e vários textos nos falam: agindo eu, quem impedirá? Ele estabeleceu e Ele executa. Ele é soberano, é o rei que está no trono, é o rei que está executando tudo e todas as coisas. Este é o Senhor mesmo. Perceba que na história o Senhor trabalha principalmente olhando para o povo de Deus, porque o povo de Deus é a menina dos olhos do Senhor, e Ele ama o povo de Deus, a tal ponto que salvou o povo de Deus, a tal ponto que salvou a sua igreja. Ele fez isso de maneira muito preciosa mesmo em Cristo Jesus, tanto aqueles do passado, olhando para o Messias que estava por vir, como para nós mesmos, diante do próprio Cristo que veio, e agora nós olhamos em fé, de acordo com as Escrituras sagradas, estabelecida então para a nossa salvação, de acordo com o próprio Evangelho. E o Senhor então, Ele conduz a sua igreja, Ele conduz este mundo pensando na igreja, Ele conduz toda a história da humanidade pensando em favor do seu povo. E todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, porque o Senhor, Ele está conduzindo tudo conforme o seu querer, e Ele pensa de maneira especial a sua igreja, ao seu povo. Então Deus estabeleceu um rei, um imperador, Ciro, e ele decretou, fez o decreto de acordo com o mover do próprio Deus, aquilo que o Senhor tocou no seu coração. E dentro desse decreto então ele estabeleceu que o povo de Deus iria voltar a Jerusalém. Deus moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia,
porque o Senhor realmente tem controle de tudo e todas as coisas. Nós vemos aqui o verso número 2, então, Ciro diz: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa de Jerusalém e de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja o seu Deus, com ele suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O Senhor, então, ele estabeleceu e moveu o coração desse homem de acordo com a sua vontade do próprio Deus, para que assim, através desse decreto, as coisas viessem a existir, as coisas viessem a acontecer. E de fato aconteceu. O povo do Senhor, então, depois de 70 anos, retornou à própria cidade de Jerusalém para reconstruir o templo. Esdras é um livro, então, que mostra o mover soberano de Deus na vida da sua igreja, o mover soberano de Deus sobre tudo e todas as coisas. Não estamos ao acaso, não estamos jogados por aí, não estamos simplesmente deixados. Pelo contrário, alguém está dirigindo a nossa vida, porque Ele é rei sobre tudo, Ele é dono sobre todas as coisas, e Ele é dono da sua igreja. Se vocês hoje chegaram a 114 anos, é porque o Senhor conduziu essa igreja de maneira soberana, conforme a vontade dEle. Teve lutas, teve dificuldades durante todo esse tempo. Os irmãos, que estão há mais tempo aqui na igreja, teve ou não teve? Teve muitas dificuldades, mas também teve o quê? Muitas bênçãos. E em tudo isso Deus o quê? Conduziu a esta igreja, conduziu o seu povo conforme a sua vontade, conforme a sua soberania. Por isso nós vemos então os salmos aqui glorificando aquele que é o Rei dos Reis. Nós vemos em Apocalipse exaltando aquele que está no trono e aquele que também que é o Cordeiro de Deus, glorificando, pois este Senhor de fato conduz tudo conforme o seu próprio querer. Chegou um tempo de restauração, e era o momento de reconstrução do templo, porque o Senhor tinha conduzido conforme a sua própria vontade durante todo esse tempo. Esse é o nosso Deus, a quem nós como igreja devemos glorificar. Ele é soberano, Ele é exaltado, Ele está acima de tudo. Ninguém pode de fato determinar algo contra o próprio Deus. Ninguém pode dizer ao Senhor: que fazes, ou por que fez isso ou aquilo. Ninguém. Porque o Senhor, Ele faz conforme a sua própria vontade, e Ele direciona a sua igreja, inclusive para o momento de restauração, de mudanças. O povo de Deus, então, de fato, teve um momento ali de restauração, reconstruindo o templo do Senhor. Esdras, então, nós temos esses 10 capítulos. Observamos que o capítulo 1 ao capítulo 6, a figura de Esdras aqui não estava presente. Ele chegou depois até, mas foi ele mesmo que compilou esse livro, foi ele mesmo que é o autor, e bem como ele estabeleceu toda a parte espiritual do povo de Deus após a construção do templo. Ele colocou a ordem dos livros como nós temos hoje, para o ensino, direcionamento, porque Esdras era um escriba, Esdras era responsável pelo ensino da igreja, e ele então foi direcionado pelo próprio Deus também para abençoar o povo do Senhor. Chegou o tempo de restauração, afinal de contas, Deus é soberano na história da igreja. Deus também, Ele usa a quem Ele quiser. Ele usa a minha vida, Ele usa a sua vida, Ele usa a vida de uma mulher, de um homem, de uma criança. Deus usa a vida de um idoso, de um novo convertido, de uma pessoa que está na igreja, ou até mesmo restaurada pelo Senhor, regenerada pelo Senhor há muito e muito tempo. O Senhor usa como instrumento nas mãos dele. Foi isso que Deus realmente estava fazendo então com o seu povo.
Perceba que o verso de número 5 continua dizendo: então se levantaram os cabeças da família Judá e Benjamim. Eles se levantaram justamente para, nesta obra, nessa empreitada, estarem servindo ao Senhor. As famílias de Judá, Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. É Ele que desperta corações, é Ele que opera em vidas, é Ele que levanta realmente as pessoas, os crentes, a trabalharem, a desenvolverem, a servirem. Assim como o Senhor levantou esses homens, assim como o Senhor levantou justamente essas pessoas para trabalharem, o Senhor continua fazendo isso na vida do seu povo dos dias de hoje. Por isso é importante, esses 114 anos, como igreja do Senhor, pensar, refletir, e agora se colocar diante do Senhor e dizer aos próprios Deus: usa-me, Senhor, eu quero ser instrumento nas tuas mãos, usa-me, Senhor, o Senhor me salvou de maneira maravilhosa, continue usando minha vida, e muito mais agora, Pai. Que o momento de aniversário não seja somente um momento de louvor a Deus, pensando naquilo que o Senhor realizou, mas que seja também um momento de propósitos renovados diante do próprio Senhor. Assim como o povo de Deus tinha esse propósito de reerguer um templo, eles se renovaram, foram fortalecidos, porque Deus que tinha despertado o coração, foi Deus que tinha operado, foi Deus que tinha feito essa obra na vida deles. Percebam que essas pessoas que vieram de longe, lá da Babilônia, mas também os homens que habitavam ali, ao redor, onde existiam as casas derribadas, existiam ali os muros derribados também, existiam até mesmo parte do povo de Deus ali, que não foram, o povo de Deus não foi ali no exílio, essa parte, todos se juntaram e fizeram uma renovação de propósito, porque o próprio Deus tocou no coração, porque foi o próprio Deus que despertou. O que Deus está despertando hoje na sua vida? O que o Senhor está despertando no seu coração para fazer a Ele? Coloque-se à disposição do Senhor. Coloque-se, porque Deus continua usando nossas vidas, Deus continua usando o nosso ser. E por último, esse tempo de restauração, esse tempo de aniversário, esse tempo em que vocês precisam olhar mais para frente, lembre-se que Deus é quem provê todas as coisas, e Ele provê de maneira bondosa. Perceba aqui no texto de que Ciro também decretou: olha, tudo aquilo que Nabucodonosor pegou e trouxe para cá, eu determino que voltem esses utensílios, tudo aquilo que vocês utilizam, voltem lá para Jerusalém, para o uso de vocês, para o bem de vocês, utilizem isso daí. Deus, Ele cuida das nossas vidas. Lembre-se que era um povo que estava no exílio e agora retornou este povo. O Senhor proveu tudo e todas as coisas. E se você adiantar um pouquinho, até mesmo em Esdras, a obra foi interrompida. Foi primeiro estabelecido o altar, ali, o local de sacrifício, depois os alicerces, depois foi terminado todo o templo, e teve interrompimentos. Deus operou em tudo isso, e Deus agiu no coração de cada um, inclusive próprio Esdras, inclusive na vida de Neemias, que veio depois para reconstruir os muros. Deus utiliza, e o Senhor proveu tudo. Ciro determinou, a obra foi interrompida, nos diz o capítulo de número 5, mas Deus usou a vida de Dario, outro rei, para que ele consultasse aquilo que Ciro tinha determinado, e ele afirmou o seguinte, dizendo: eu determinei, e que tudo isso de fato se cumpre, inclusive com todas as condições necessárias para reconstruir o templo. Ciro e Dario posteriormente. Deus proveu tudo,
E isso de maneira bondosa. Deus nunca nos deixa a sós. O Senhor sempre está ao nosso lado. E Ele supre as nossas necessidades. Ele tem ou não tem suprido a sua necessidade? O Senhor tem cuidado ou não tem cuidado das necessidades da sua família? Deus tem ou não tem amparado essa igreja a cada dia, a cada momento? Este é o Senhor. E tudo isso é a manifestação da sua bondade. Deus é bom. A bondade de Deus se expressa em 4 aspectos: a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, a sua paciência. Deus é paciente. Se não fosse a paciência de Deus, seríamos consumidos. O Senhor também é amoroso. Na eternidade, com amor eterno, o Senhor nos escolheu e enviou o seu Filho por amor a nós, e com o Espírito Santo tocou por amor a nós, e continua nos conduzindo até o glorioso dia, o dia de Cristo Jesus, por amor a nós. Esse nosso Deus cheio de misericórdia. Misericórdia basicamente significa aquilo que merecemos, mas Deus não dá. Ou seja, você, por ser um pecador, nós somos pecadores, merecemos o quê? A punição, a ira de Deus. Mas quando Ele não derrama essa ira em nós, não derramou em nós, mas derramou no seu Filho, isso foi manifesto a sua misericórdia. Aquilo que merecemos, mas Deus não dá. E é o contrário de graça. Podemos dizer que é a moeda de 2 lados. A graça é um favor imerecido do Senhor. Em outras palavras, tudo aquilo que o Senhor dá a você, tudo aquilo que Deus tem dado a essa igreja, você não merece. Essa igreja não merece. Mas Deus tem derramado bênçãos e bênçãos copiosas. Isso é graça do Senhor. Esses 4 aspectos são manifestações da bondade do próprio Deus. Deus é bom. Deus supriu o seu povo lá no passado. Nesse retorno então do exílio, Deus está suprindo o seu povo agora, com a sua bondade. Deus tem cuidado, Deus tem direcionado em todos os aspectos. Pode ter certeza disso. Este é o Senhor, que nesse tempo de restauração, nesse tempo de reflexão, Ele atua sempre na nossa vida. Ele atua porque Ele é soberano. Ele age conforme a sua própria vontade, conduzindo a nossa história. Ele atua usando quem Ele quiser, conforme a sua vontade. Pessoas que estavam ali naquele local, pessoas que vieram do exílio, usou então o sacerdote, usou Zorobabel também, Jesus, sumo sacerdote, Zorobabel, que era o responsável, e também usou os profetas, Ageu, Zacarias, toda dessa época, para despertar o povo, para voltarem a trabalhar ao Senhor. E aqui nós temos 3 ofícios, hein? Rei, sacerdote, profeta. Os 3 juntos nessa obra. Aponta para quem? Jesus Cristo, aquele que é rei, profeta e sacerdote. Eles iriam construir então esse templo, e no momento que a fundação foi feita, realizada, muitos estavam alegres também. Você pode observar no capítulo 3, 4, muitos estavam ali contentes, mas tinha um grupo de pessoas chorando, porque eles viram a glória do primeiro templo, a beleza do primeiro templo, o segundo agora era pequeno, e assim Deus levantou Ageu para animar aquele povo, tanto os mais jovens como os mais avançados em idade. Prossigam, continuem, sirvam ao Senhor. Deus está conduzindo tudo em todas as coisas. Não desanimem. É um novo momento, é um novo propósito agora. Este é o Senhor que, sem dúvida, Ele mesmo, através desse livro, aponta para o templo, que é o próprio Cristo Jesus. Ele foi edificado, de fato.
esse templo, o tabernáculo que veio e habitou entre nós. A beleza da glória, da presença do Senhor foi manifesta, como diz João, mostrando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos esses aspectos do Antigo Testamento apontam para Cristo Jesus. A nossa dedicação deve ser para Cristo. Ele é o Senhor, Ele é aquele que conduz, Ele é o cabeça da própria igreja. A Ele nós devemos honrar e glorificar. É esse Senhor bendito e maravilhoso. Portanto, esses 114 anos, a palavra de Deus conclama vocês e a todos nós a meditarmos, a analisarmos a nossa vida, a olharmos para trás e glorificarmos ao Senhor, mas olharmos para frente também para renovar a nossa vida diante do Senhor. Ele tem conduzido a nossa vida de maneira soberana. Ele usa as nossas vidas conforme Ele quer, de maneira soberana. Ele é bondoso, por isso Ele provê tudo e todas as coisas. O que você precisa mudar hoje? O que você precisa então? Realmente olhar para a sua vida e dizer: isso não agrada ao Senhor, eu quero ter um novo propósito agora. Eu quero servir ao Senhor ainda mais. E essa igreja também, como um todo, pense nesse sentido, para a glória do Senhor. Tem um velho cântico que diz assim: é hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais, viver com Ele a cada instante, e assim vai. Nós devemos dedicar a nossa vida ainda mais ao Senhor. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe essa igreja. E continue então servindo, glorificando o nome do Senhor. Amém? Vamos orar então nesse momento. Feche os seus olhos. A sua oração agora é o seguinte: o que precisa mudar agora para eu ser um instrumento das mãos de Deus para frente? Diga a Ele o que você precisa mudar. Se comprometa na dependência da graça do Senhor. Diga a Ele agora, nesse momento. Pai querido, nós estamos diante de Ti, Senhor, e a Tua palavra maravilhosa nos mostra, nos direciona que o Senhor olha de maneira muito especial para a Tua igreja, ó Pai. Tem olhado para com essa igreja. São 114 anos de bênçãos, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te bendizemos porque são situações, são fatos que aconteceram no passado, Pai amado, e agora todos podem adorar e glorificar o Teu nome, mas ao mesmo tempo, Senhor, olhar para frente e assim agradar a Ti, Senhor, fazer a Tua vontade, ter uma vida compromissada ainda mais contigo, Senhor. O Senhor conhece cada coração aqui, meu Pai. O Senhor conhece cada vida. O Senhor é que sonda no mais profundo ser de cada um. Promove restauração, Senhor. Promove mudanças de vida, de um novo compromisso contigo, de uma dedicação ainda mais ampla para o Senhor. Afinal, o Senhor nos salvou. E em Cristo agora nós pertencemos a Ti, Senhor. Por isso, ó Pai amado, abençoe a vida de cada família e esta igreja, Senhor. Nós Te louvamos por tudo. Agradecemos pela Tua boa mão, por tudo aquilo que o Senhor tem feito a esta igreja. Te bendizemos no nome daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o Cordeiro e que conduz todas as coisas, olhando para essa igreja, olhando para todo o seu povo. Nós te bendizemos e oramos no nome dele, Jesus Cristo. Amém. Para de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Renunciar a Buscar a Deus.
abençoe. Nós vamos estar orando pelo irmão Sim, pela família, pelo ministério, daqui a pouquinho. Meus irmãos, amanhã, ainda de pé, nós já vamos orar. Os presbíteros já podem vir à frente, o pastor Emerson também, pode trazer sua esposa, a irmã Sueli. Amanhã nós não teremos escola dominical, tá bom? Para que você possa descansar bastante, para não faltar à noite, estar aqui com vigor, com alegria e continuarmos então adorando ao nosso Deus e estarmos exaltando o seu santo nome, tá bom, queridos? Então, muito obrigado mais uma vez àqueles que nos visitam, né? Deus abençoe a sua vida, obrigado por sua presença, estão convidados a estarem conosco novamente, se desejarem também no dia de amanhã, tá bom, queridos? Nós vamos fazer a nossa oração, lembrando que depois temos um lanchinho ali atrás, não vá para casa, né? Passe ali, faça o lanche, antes de ir para casa e ter um momento também, não só de refeição, mas de comunhão, tá bom, queridos? Nós vamos orar nesse instante, convidar o presbítero Davi, que está intercedendo então pela vida do pastor, ministério e família, né? E em seguida, depois, nós vamos agradecer pelo alimento aqui já. Vou convidar o presbítero Valdir Mandela, que acompanha o pastor e sua esposa até ali atrás, para que eles possam fazer o lanche. Ou depois nós combinamos algo também, pastor, se precisar, tá bom? Mas nós vamos todos ali atrás para estarmos juntos. Tá bom, queridos? Então vamos orar. Davi, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua misericórdia e pela bondade. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pelo teu amor derramado sobre nossas vidas. Obrigado por esse momento de culto, Pai querido. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que vem encher o nosso coração de esperança, que vem nos fortalecer, que vem nos animar, Senhor, a cada instante, para que a tua obra siga avante. Confiando no Senhor, esperando no Senhor, que a obra é tua, Senhor Jesus, e o Senhor que conduz. O Senhor tem todo o poder, tem toda a honra, toda a glória. Muito obrigado, Jesus, pela vida do pastor Emerson, pela sua esposa. Queremos colocar a vida do teu filho nas tuas mãos, Senhor Jesus, seus sonhos, seus projetos, a igreja a qual ele pertence, a qual ele dirige, Pai querido, todos aqueles que estão ali, Jesus, sob a autoridade dele, que o Senhor continue abençoando, derramando a tua graça, do teu amor, do teu poder, que a igreja venha a crescer, Pai querido, em números, que as pessoas venham a se converter a ti, Pai querido, e declarar que tu és Rei, que tu és Senhor, que a tua majestade dura para sempre. Senhor Jesus, abençoa cada jovem, cada criança naquele lugar, cada adolescente, Senhor Jesus, todos aqueles que estão ali, Pai querido, que o Senhor possa derramar a tua graça, o teu amor. Abençoa eles, Senhor Jesus, a construção da igreja, do templo, que possa realmente, Pai querido, ser tudo feito para a honra, para a glória do teu nome somente. Colocamos a vida do casal nas tuas mãos, da sua família e da igreja em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ainda agradecer a refeição e em seguida o pastor Emerson impetrará a bênção. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez por esse momento tão agradável de culto, onde nós fomos edificados pela Tua Palavra, né? Também podemos te louvar através das canções e através da comunhão também. E agora queremos te agradecer pelo alimento, Senhor. Sabemos que também é prova do Teu cuidado e da Tua proteção sobre nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja, essa igreja tão amada, Deus, que completa mais um ano que o Senhor derramou sobre nós bênçãos sem medidas, ó Deus, e continuou cuidando do Teu povo. Nós oramos a Ti, gratos por tudo em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o cabeça da igreja, o dono dessa igreja, o precioso amor de Deus Pai, as benditas consolações do Espírito Santo, esteja com essa igreja, bem como com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Um abraço aí, seu irmão.